Olá, eu sou o Leonardo e esse é o quadro Fique por Dentro. No quadro de hoje, nós vamos tratar sobre o sistema de registro de preços e sobre o sistema de registro de preço na sua forma conceitual. Porque muitas vezes a gente trabalha com registro de preço, a gente lida com registro de preço na prática, a gente opta por contratar com o sistema de registro de preço, mas a gente não conhece o que é o sistema de registro de preço, o que a legislação nos trouxe de conceito e de limitações para o uso desse instrumento auxiliar, que pode ser acoplado a modalidades de licitação ou até mesmo a compras diretas, tá, pessoal? Então, para a gente começar a entender, o registro de preço ele é um sistema que nós podemos utilizar junto com uma licitação, seja o pregão, seja a concorrência, e pela nova lei nós podemos utilizá-lo também nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde que, é claro, eu tenha ali uma justificativa para estar utilizando esse sistema. O sistema de registro de preço ele já era utilizado na antiga lei de licitações. Acontece que pela nova lei ele foi conceituado, trazido como um instrumento auxiliar. Ele está previsto lá do artigo 82 até o artigo 86, uma série de regras e limites para uso desse sistema. O que muda, então, quando eu estou utilizando o sistema de registro de preço? Em resumo, com o sistema de registro de preço, você não faz a licitação, o processo de compra direta, e firma um contrato logo em seguida. Essa é a grande diferença. Com o sistema de registro de preço, você firma uma pactuação ali com o fornecedor, você tem uma instrumentalização de obrigações. E você consome, você firma contratos, você utiliza nota de empenho, conforme você for precisando daquele serviço ou daquele bem. Então, o sistema de registro de preço é um meio de você controlar as compras públicas, especialmente aquelas compras em que você não consegue ter certeza de quando você vai precisar, ou seja, incerteza, imprevisibilidade de quando você vai precisar contratar, ou você não consegue efetivamente saber a quantidade que você vai precisar. Você tem imprecisão de fazer um planejamento regular daquelas compras, porque depende de outros fatores que muitas vezes fogem do seu controle. Muitas vezes você precisa de demandas específicas dos departamentos, as condições climáticas às vezes influenciam no quantitativo que você vai consumir, seja de bens, seja daqueles serviços. Então, o sistema de registro de preços, ele permite que você faça essa gestão das contratações de maneira adequada às necessidades que forem surgindo. E é por isso que esse sistema é aconselhável naqueles casos em que você tem incerteza ou imprevisibilidade das contratações que você vai precisar durante o ano. Tá legal? Esse é o nicho de cabimento do sistema de registro de preços, incerteza ou imprevisibilidade das contratações. Inclusive, alguns tribunais, como o Estado de São Paulo, por muito tempo vedavam o uso do sistema de registro de preços para compras e contratações recorrentes, ou seja, aqueles serviços contínuos, porque o tribunal entendia que serviços contínuos são planejados, você consegue prever quando vai precisar. E, por serem planejados, você não tinha os elementos de incerteza ou imprevisibilidade, elementos que são necessários para você justificar o uso do registro de preço quando vai licitar. Acontece que nos últimos meses o tribunal já tem repensado essa ideia, porque alguns serviços contínuos, e aqui cabe uma atualização, por exemplo, roçada, são serviços que contêm elementos de incerteza ou imprevisibilidade, porque você não sabe quando você vai precisar fazer roçada. Muitas vezes, instalação de ar-condicionado, às vezes você precisa fazer uma reforma das salas. Então, são serviços que podem ter características de incerteza ou de imprevisão. Então, nesses casos, você consegue justificar o uso do registro de preço, inclusive no estado de São Paulo hoje. É importante registrar que, na fase interna da licitação, a gente precisa ter a justificativa para isso, para o uso do sistema de registro de preço. No sistema de registro de preço, nós não temos contrato diretamente firmado. Nós temos primeiro a formalização da ata. A ata que é um instrumento que vai obrigar o fornecedor a te entregar ou a prestar aquele serviço. E não te obriga a consumir todo o saldo que você tem lá na ata. Você vai consumindo o saldo conforme a sua necessidade, encaminhando notas de empenho, pode firmar contrato também, e outros similares para ir consumindo aquele saldo da ata. Na ata de registro de preço, nós não temos efetivamente um contratado, porque quem tem o melhor preço da ata
é o detentor da ata. Essa é a nomenclatura que a gente utiliza, tá? Então, a ata é totalmente distinta do contrato administrativo nesse ponto. A gente não tem obrigações de fornecimento já pré-estabelecidas. Nós temos ali um saldo, condições de entrega, definição do item e o preço. Conforme a necessidade, haverá esse fornecimento, essa entrega, liquidação e pagamento. Hoje, pela nova lei, é possível que você prorrogue a ata de registro de preço. Ela tem uma validade aí, mínima de 12 meses, máxima, aliás, de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. Então, se o seu regulamento local permitir a prorrogação, você pode fazer a prorrogação da ata de registro de preço. Ela pode vigir aí por até 24 meses. Nós temos a figura do carona também na ata de registro de preço, que é a possibilidade de órgãos externos que não participaram do registro de preço contratarem com aquele fornecedor que tem o preço registrado. E hoje também é possível prever reequilíbrio em ata de registro de preço, especialmente se o seu regulamento local assim prever. Então, todas essas questões incidentais de prorrogação, do carona, de reequilíbrio, tem que obrigatoriamente estar previsto no seu edital de registro de preço e é muito aconselhável que você tenha um regulamento de registro de preço para trazer luz a todas essas possibilidades que esse regime permite. Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro.